Vencendo a timidez. Tem uma frase que fala assim: quem crê em Deus não se limita às coisas pequenas dessa vida. Quem crê em Deus não se limita às coisas pequenas dessa vida. A palavra-chave de hoje é capacitado. Você precisa entender que Deus capacita você para fazer aquilo que você precisa, aquilo que Deus colocou na sua vida como propósito. E o texto de hoje está lá em Êxodos 4:11. É um diálogo onde Moisés tem com Deus, depois de ver diversas provas de que Deus opera milagres. Moisés ainda estava na dúvida se ele era a pessoa certa para conduzir o seu povo, para que ele pudesse libertar o seu povo. Bom dia. E só ressaltando, pessoal, não é sobre religião, é sobre vida. E como você enfrenta os problemas da vida, como você enfrenta todas as situações difíceis. Aqui no texto, lá em Êxodo, fala assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Então Deus fez uma pergunta a Moisés: quem deu a boca ao homem? Não sou eu, o Senhor? O que Deus mostra aqui é que Ele sabe de todas as coisas. E se Ele te colocou num propósito de fazer algo, você, mesmo que você não acredite, Deus te capacita. Ele tem te capacitado para fazer. Muitas vezes o que a gente precisa é entender as ferramentas que são necessárias para que a gente ganhe essa habilidade. Mas Deus vai te colocar as ferramentas necessárias para te capacitar naquilo que você precisa fazer. E o texto no livro, ele diz assim, o texto que lemos narra um episódio no qual a insegurança de Moisés fala mais alto que a sua própria fé. Entende? O que é necessário se ter é a fé inabalável para fazer o que precisa ser feito. Porque se tiver fé e você ir para cima, as coisas acontecem. Deus vai te capacitar. Se você tiver fé, a fé é para agir, entrar em movimento. Quando você tem fé e entra em movimento, Deus capacita, Deus coloca pessoas na sua vida que vão ensinar você a fazer algo que você ainda não aprendeu, para que você possa dar o próximo passo. Mesmo após experiências extraordinárias, como o encontro na sarça ardente e de ter ouvido audivelmente a voz de Deus, Moisés deixa a insegurança falar mais alto. Então, se você não deixar a insegurança, o medo falar mais alto do que a fé, lembra, entre uma briga, ganha quem é mais alimentado, ganha quem tiver mais nutrientes. Então, se você nutrir mais o seu medo do que a sua fé, automaticamente o seu medo vai ganhar. Mas o segredo é você o quê?
nutrir a sua fé, nutrir a sua vontade, nutrir em direção àquilo que você quer. Porque ganha quem tiver mais forte. Essa é a lei. Quem tiver mais forte é que vai ganhar essa batalha. E quem sempre vai estar mais forte é aquele que você alimentar mais. Seja por questões de dicção, seja por mera hesitação diante de falar em público. Sua resposta a Deus sugere que o pai havia cometido um erro ao escolhê-lo. Tá aqui uma coisa que você não vê, é Deus errando numa situação, Deus errando em uma decisão. E aqui, quando ele tem esse medo, dizendo que não seria outra pessoa que estaria habilitada para libertar o seu povo, ele está claramente dizendo que a escolha de Deus não é certa. Mas Deus sabe, porque Deus conhecia o coração de Moisés, como Deus conhece o meu coração, e Deus conhece o seu coração também. Então, quando você alimenta e você tem a certeza que Deus, ele te capacita e te coloca no caminho certo, você tende a ter sucesso com muito mais êxito. O que obviamente não acontecerá, pois Deus não erra. Ele sabia exatamente quem era Moisés e conhecia profundamente o seu coração. Deus, ele tem essa habilidade de escanear o seu coração, de escanear o seu corpo e saber quando você realmente quer aquilo de todo o seu querer, de todo o seu coração. Quando você tem um propósito bom, Deus, ele te coloca e te capacita para fazer sempre mais e melhor. Aí continua: algo que talvez muitos não sabiam a meu respeito é que enfrento uma batalha constante contra a timidez. Isso aqui já é o autor falando. O autor falando que ele mesmo, ele sente essa timidez, né? Mas se ele não deixa a fé trabalhar, se o poder da fé, se ele não deixa que o poder da fé opere sobre a vida dele, hoje talvez a gente não estaria lendo esse devocional, fazendo essa prática diária que a gente já está indo 35 dias hoje, muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando esse trabalho do Júnior que ele fez e que ajuda a nos direcionar todos os dias. Sou muito grato pela vida dele, sou muito grato pela sua vida que está aqui nos acompanhando, seguindo, comentando, tá certo? E continua aqui, ó. Isso pode surpreender alguns, considerando que Deus tem me colocado para falar em grandes públicos, mas essa luta é real. A origem desse desafio remonta à minha criação em um ambiente que me condicionou ao silêncio, atrofiando minhas emoções, meus sentimentos e minhas ações. Por isso, até hoje enfrento a timidez, mas sei que o Pai me capacita a vencer essa batalha todos os dias. É aquilo que a gente já conversou algumas vezes aqui. O ambiente em que você é criado, o ambiente em que você é inserido, principalmente na sua infância, vai ditar muito como vai ser o seu futuro, vai ditar muito como que vai ser as suas decisões, vai ditar muito como vai ser os seus relacionamentos. O ambiente, ele tem o poder de te influenciar, mas entenda que Deus, ele tem o poder de
transformar a sua vida. Deus, ele tem o poder de pegar tudo aquilo que não presta e transformar aquilo em algo bom, transformador. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha esse diálogo com Ele todos os dias. É necessário que nasça, que seja criada uma intimidade, um elo, para que assim você possa avançar naquilo que você tanto quer. Ter fé para se movimentar rumo àquilo que você acredita. Ter fé para acreditar e colocar nas mãos de Deus, porque quando você não conseguir dar conta, Ele entra com providência. Ter humildade para se conectar com pessoas que muitas vezes pode te dar uma instrução daquilo que precisa ser feito. Esse é o poder da fé, isso é o poder, é os passos para se tornar um capacitado. Aí continua. É possível que em muitos momentos você também tenha sido paralisado por insegurança. No meu caso, falar diante de uma multidão parecia intimidador no início, levando a crer que eu não era capaz. Mas você pode imaginar quantas oportunidades teria perdido de falar do amor de Deus. Talvez você se encontre paralisado nas oportunidades destinadas a você. Eu sempre falo que quando a gente aprende a renovar a nossa mente todos os dias, a gente aprende a enxergar nos momentos de dificuldade uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você avançar, uma oportunidade de você evoluir. Mas para que isso aconteça, essa conectividade precisa ser diária. Você entender que os momentos da vida, os momentos mais conflituosos, os momentos de maior dificuldade, ali carregam grandes aprendizados para que você possa evoluir. Isso é dar a sabedoria que você precisa para evoluir, tanto no seu profissional, tanto na sua vida pessoal, tanto nos negócios, nas finanças. Toda dificuldade que aparece para você é uma oportunidade que você tem para crescer, para aprender, para expandir o seu conhecimento. E cada vez que você faz isso, você fica mais capacitado para avançar. Por isso que tem essa frase: quem crê em Deus não se limita a coisas pequenas dessa vida. Não se limite a coisas pequenas. Se você tem um grande sonho, vá atrás dos seus sonhos, pois ele te capacitará. Mas isso implica em muitas coisas que você tem que fazer ao longo do caminho. Se você entende isso, você persevera, você prospera cada dia mais. E aqui continua: todavia, saiba que, tendo Deus como Pai, Ele sustentará e aprovará as suas e proverá as suas necessidades, mesmo diante da ansiedade e insegurança. Sair da zona de conforto é confiar nele. Sair da zona de conforto talvez seja o passo mais duro que você pode dar. Você deve confiar. Se você aprender a sair da zona de conforto, sair da zona de conforto é talvez o maior
desafio para você criar um novo eu, uma nova versão de você mesmo. É necessário você largar o velho eu para trás. E esse é um dos maiores desafios que você pode ter, é deixar o seu velho eu para trás. Na zona de conforto, e confie, porque Deus, se Deus lhe escolheu para determinada missão e o chamou, ele o capacitará. Não permita que a timidez o paralise. Enfrente os seus medos, porque você não está sozinho. Hoje Deus chama você para além das suas limitações. Então aqui, quando você entende o poder de avançar, o poder de sair da zona de conforto, o poder que tem a renovação da sua mente, você entende qual é o jogo que você precisa jogar. Qual é o jogo que você precisa jogar? Porque eu sempre falo, para ter aquilo que você não tem, você precisa se tornar naquilo que você ainda não é. Ou seja, você precisa evoluir. Talvez você está estudando e tem dificuldade em muitas disciplinas, mas se você não evoluir naquilo, você não consegue se formar e logo você não se torna naquele profissional que você deseja ser. O ponto é que precisa ter fé, precisa aprender a renovar sua mente, precisa criar um propósito, acreditar no seu propósito, e o seu propósito precisa estar alinhado ao Ser Supremo, a Deus, a sua divindade, aquele que pode te conduzir, aquele que já viu o caminho que você precisa percorrer, aquele que vai te capacitar, aquele que vai te fazer tomar as melhores decisões para que você avance e prospere rumo ao seu sonho. Entende? É necessário ter essa intimidade, esse elo, essa aliança forte. Porque é essa aliança que faz com que você prospere e avance cada dia mais. Se você tiver isso, você já tem tudo. Acreditar em você, não ter esse medo. O medo é algo que nos dá consciência que precisamos avançar. O medo, muitas vezes, ele é bom, porque nos faz ter cautela. O medo nos faz ter cautela. O medo, ele só é ruim quando ele te paralisa e não deixa você andar. Mas tem um texto que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você já viu aqueles casos em que a mãe, por amor ao seu filho, viu seu filho ali embaixo de um carro, de algo super pesado, e ela vai lá e com uma força sobrenatural ela consegue tirar o seu filho ali de baixo? Porque o amor, quando você coloca o amor, não tem nada que possa combatê-lo. O amor, ele
fortalece a cada dia. E se você começa a ter amor por você mesmo, você não tem medo de enfrentar as dificuldades da vida. Você pede a direção e Deus lhe dá a direção para você. E com isso você vence a batalha diária. Tá certo, pessoal? A gente falou aqui do que é preciso para ser uma pessoa capacitada. Na verdade, o que a gente precisa é ter fé. Se tivermos fé, Deus capacita. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Talvez hoje, se você acredita que você não tem a capacidade para fazer algo, peça que Deus o capacite e Ele vai colocar pessoas no teu caminho que vão ensinar você a passar por esse desafio que você está passando hoje. Tá certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Capacita, Senhor, o teu povo a fazer aquilo que precisa ser feito. E principalmente, Pai, se o que precisa ser feito estiver alinhado com a tua vontade, que o propósito de cada um esteja alinhado com a tua vontade. E a tua vontade é fazer o bem à humanidade, fazer o bem às pessoas próximas. O Senhor deixou um mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. O mesmo, amar ao próximo como o Senhor nos amou. Então, Senhor, te pedimos que cada dia o amor de ti venha nos inundar, para que a gente possa transbordar em amor, para que o teu propósito seja cumprido, para que cada um de nós seja capacitado conforme a tua vontade. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer essa mensagem explodir. 35 dias hoje, hein? Tamo junto, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.